Boa noite, meus irmãos, graça e paz. É uma alegria a gente poder estar junto aqui mais uma vez, apesar de a quantidade limitada de pessoas, apesar de todos os pesares, Deus nos trouxe até aqui, não é verdade? Já convido você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 2. Vamos fazer a leitura dos versos 1 a 7. Apocalipse 2, versos 1 a 7. Som. Foi. Apocalipse 2, 1 a 7. Hoje nós estamos entrando em mais uma nova série. O tema do nosso ano é ânimo para recomeçar. E agora nós vamos falar sobre as 7 cartas de João às igrejas de Apocalipse, porque o tema da nossa série é identificando quem eu sou. E essas cartas, elas foram escritas para 7 igrejas, não é porque só haviam 7 igrejas. Existiam muito mais do que 7 igrejas. Mas a condição de cada uma dessas 7 igrejas abrange a condição de qualquer outra igreja na história do mundo e a condição de qualquer coração do homem na história do mundo. Então, qualquer cristão, qualquer igreja que se avalie por uma das 7 cartas, em uma delas, você vai identificar quem você é. Apocalipse 2, versos 1 a 7, carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as boas obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Senhor Jesus, mais uma vez, o Senhor nos dá uma oportunidade maravilhosa de ouvirmos a sua palavra, que nos ensina, que nos instrui, que vem de encontro a quem nós somos, que o nosso coração esteja aberto, que nesse momento nós possamos deixar de lado um pouco as nossas angústias, os nossos medos, as nossas preocupações que existem dessa porta para fora, e que possamos dar ouvidos ao que a sua palavra, ao que o Senhor tem falado aos nossos corações, e que possamos nos encontrar na sua palavra e cumprir a partir dela a sua vontade em nossas vidas. Essa oração que nós te fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Existe uma frase famosa que diz o seguinte: os fins justificam os meios. Essa frase, ela é atribuída a Maquiavel no livro O Príncipe, apesar dele não ter escrito essa frase em nenhuma parte do livro. Mas eles atribuem essa filosofia de vida a Maquiavel porque ele escreve esse livro num período em que a Itália estava em um caos político e que precisava voltar à ordem. Então, no livro Um Príncipe, Maquiavel fala que não importam os meios se os fins forem bons. Ele defendia
que os políticos daquela época deveriam ter liberdade de fazer o que quisesse, inclusive matar pessoas, independente de quem elas fossem, para que a Itália voltasse à ordem. E por isso ele diz: os fins justificam os meios. E por mais que ouvindo isso, nós entremos em choque, a nossa sociedade, ela guarda um pouco dessa política de que os fins justificam os meios. Eu vou dar um exemplo um pouco exagerado, mas ele é um fato. 2017, no bairro de São Gonçalo, 2 horas da tarde, um ônibus é assaltado. Um rapaz sobe o ônibus e ele rouba os celulares das pessoas que estão ali dentro. E aí os homens daquele ônibus, impelidos pela adrenalina, seguram aquele homem, tomam o celular dele, devolvem as pessoas e tiram ele do ônibus. E no lugar deles chamarem a polícia, às 2 horas da tarde de um dia de semana, eles simplesmente deitam aquele rapaz na calçada e chutam ele até a morte. E aqueles homens de bem, homens de família, voltam para casa felizes, porque praticaram a justiça. Porque para eles, os fins justificam os meios. Se essa história não assusta a gente, não nos escandaliza de alguma forma, nós temos que avaliar um pouco o nosso conceito de ética e moral cristãs. E é sobre isso, sobre o fim justificar o meio, ou não, que Jesus vai falar com a igreja de Éfeso. Eles viviam um problema, e esse problema tinha que ser resolvido em caráter de urgência. João escreve o livro de Apocalipse, mas João foi basicamente o escritor, porque nós vemos lá no capítulo 1 que ele tem uma visão de Deus, ele é arrebatado pelo próprio Jesus, e Jesus que instrui ele sobre todas as coisas que ele tem que escrever. E ele escreve o livro de Apocalipse, e as 7 cartas, as 7 igrejas, foram endereçadas para cada uma daquelas igrejas no todo. O que isso quer dizer? Que todas as igrejas receberam todas as cartas. E as igrejas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Laodiceia é a única igreja que não recebeu nenhum elogio. E Esmirna e Filadélfia são as únicas que não receberam nenhuma repreensão. E agora nós vemos aqui a carta à igreja de Éfeso. A história dessa igreja é uma história muito interessante, porque eles viviam numa cidade próspera, uma cidade que era um dos grandes centros comerciais de Roma antiga. Era uma cidade que tinha muitos portos e, ao mesmo tempo, tinha o culto à deusa Diana, um dos maiores centros do culto, feito com orgias e com as coisas mais absurdas possíveis. O templo à deusa Diana em Éfeso era tão estupendo que era considerado uma das maravilhas do mundo antigo. Ao mesmo tempo, Éfeso também era o centro da idolatria ao imperador, que nesse período era Domiciano, um homem cruel, que atacava a igreja, matava os cristãos, ateava fogo neles vivos, lançava-o às feras. E Éfeso era um dos centros do culto a Roma e ao imperador. Mas, mesmo diante de tantas coisas escandalosas, a igreja que surge em Éfeso, fundada por Paulo, Áquila e Priscila, é uma igreja forte, viva. É uma igreja que pregava o evangelho, o tanto que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele não fala sobre problemas que os Efésios viviam. Ele escreve aquela carta instruindo de problemas que eles estavam tendo quanto à evangelização do povo. O povo de Éfeso virou um grande povo evangelizador. E esse povo, ele era fervoroso. Mas quando João entrega essa carta à igreja de Éfeso, já havia 40 anos da sua fundação. E aquela primeira geração de homens e mulheres fervorosos já tinha passado. E algumas coisas tinham ficado pelo caminho. E Jesus agora quer que eles tragam de volta isso. Eles tinham deixado o primeiro amor. No primeiro ponto desse texto, nós vemos de forma muito clara Jesus se apresentando à igreja. E ele mostra que ele conhece o seu povo. Ele começa falando ao anjo da igreja e aos candelabros de ouro.
No livro de Apocalipse, esse anjo da igreja, ele era o líder da igreja local, o pastor da igreja local. E os 7 candelabros de ouro eram as 7 igrejas que levavam a luz de Jesus para o mundo. Interessante que há um contraste aqui. No Antigo Testamento havia um candelabro com 7 pontas. Agora aqui existem 7 candelabros, mostrando que a igreja não tinha mais como base o povo de Israel. Eles estavam unicamente atrelados a Jesus. E Jesus diz que o anjo da igreja e que esses candelabros estão na sua mão. Jesus está querendo dizer que eles estavam protegidos, guardados. O termo que ele usa é conservar. É alguém que protege com firmeza, protege até mesmo de você. Então Jesus se apresenta como sendo o Senhor daquela igreja, aquele que é Senhor do líder da igreja, aquele que é Senhor do povo da igreja e aquele que conhece a igreja, porque ele diz: eu conheço as suas obras. Mas esse obras que Jesus vai dizer não é aquilo só que você faz de bom. Eu conheço aquilo que você faz de bom. Não. Jesus está dizendo o seguinte: eu conheço absolutamente tudo o que vocês pensam, o que vocês fazem, aonde vocês andam, como vocês fazem e por que vocês fazem. Tudo eu conheço. E em seguida, ele apresenta a realidade daquela igreja. Ele começa elogiando. Ele elogia porque a igreja de Éfeso, ela lutava contra os falsos profetas. E lutava também contra os falsos apóstolos. Chegavam homens dentro de Éfeso dizendo que eram apóstolos, que foram levantados pelo próprio Jesus, que faziam parte daquele grupo maior do apostolado. E a igreja de Éfeso colocava eles à prova, testava, eles não acreditavam. Não é porque você diz que é apóstolo que você é apóstolo. Não é porque você diz que é profeta que você é profeta. Apresenta o seu argumento, o que você tem a dizer. Eles testavam o que aqueles homens tinham a dizer. E eles, inclusive, reprovavam e expulsavam da igreja de Éfeso. Interessante que Jesus vai dizer que essa luta da igreja de Éfeso não era uma coisa esporádica, era algo contínuo. Jesus diz: eu conheço que vocês fazem isso continuamente, que vocês não desistem, que vocês sempre mantêm a doutrina da igreja, que vocês lutam para manter a igreja pura na sua essência. Interessante que da mesma forma, Deus nos conhece. Deus conhece a cada um de nós aqui. Conhece o que você fala, o que você não fala, o que você faz, o que você não faz. E às vezes parece desesperador, porque Ele conhece até as coisas que nós fazemos de bom e os motivos que às vezes não são tão bons assim. Ele conhece todas as nossas práticas. Ele sabe como nós respondemos às questões que o mundo nos traz. Ele sabe ainda mais profundo como o nosso coração se sente à realidade que o mundo nos apresenta. E diante disso, ele exige que nós saiamos da imaturidade cristã. Por que imaturidade cristã? Porque nós vivemos numa sociedade em que o gospel virou modinha. É bonito. Tem umas músicas legais, toca na rádio. O povo que não é crente repete, você acha isso maravilhoso. Não é lindo? Pô, aquele grupo de pagode lá. Nada contra o grupo de pagode. Mas, pô, viu? Deus falando pela boca daquele homem, ele gravou um louvor lindo. Viu aquela mulher lá do BBB? Louca de pedra. Mas ela citou um louvor, ó. Louvado seja Deus. Existem pregadores na televisão, pregadores na mídia, que dizem um bocado de coisa, que tem milhões de seguidores, tem um monte de like, e isso faz dessas pessoas inerrantes. São os melhores, por quê? Porque eles têm a mídia. Deus não deu a mídia para eles à toa, alguns dizem. Se Deus os colocou lá, é porque existe algum objetivo para isso. Então não importa se parece heresia, Deus colocou ele lá. E aí, por causa disso, essas músicas, essas heresias, viram mantras, viram filosofia de vida. Vira a verdadeira escritura na nossa vida. E homens que são completos liberais e não têm apego nenhum à palavra de Deus e não têm apego nenhum às nossas vidas e à saúde cristã na igreja e na vida do homem, acabam virando os nossos grandes sacerdotes.
repetimos o que liberais falam à torto e direito, e chamamos isso de graça de Deus. Existem aqueles outros que pegam o púlpito e destilam todo o ódio que tem no seu coração, esmurra o púlpito. Só falta dar nome, só falta insultar as pessoas no púlpito. Manifesta raiva, ódio, intolerância, e a gente chama isso de justiça divina, lindo, corajoso. É um covarde. Com o microfone na mão é fácil. Mas Jesus nos chama a entender que não temos que viver baseados no que a mídia diz. A nossa fé não tem que ser baseada no que é lacração, no que é bonito, no que é aceitável. Jesus nos chama a abandonarmos a imaturidade, mas também nos chama à maturidade cristã. Ele nos chama a conhecer a Escritura Sagrada, a conhecermos a doutrina que a Bíblia nos amostra, nos apresenta. O que é a doutrina? Doutrina é um conjunto de crenças fundamentais que moldam a nossa forma de viver. Ser maduro na fé é conhecer a doutrina que você tem que seguir, a Escritura Sagrada. E não só conhecer e dizer, lindo, eu creio em Jesus, é vivê-la. É transformar ela em prática, em rotina. Isso é essencial, porque nós vivemos num mundo que não tem verdade. Não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua verdade. E que cada um seja feliz com ela. Se nós não conhecermos a verdade, a palavra de Deus, nós cairemos nessas múltiplas verdades que destroem a nossa vida, que destroem a nossa família, que destroem a igreja, que não nos dão esperança. Pelo contrário, que nos faz afundar em vícios cada vez mais profundos. E é exatamente por isso que Deus nos chama a zelar pela sua palavra, a conhecer a sua doutrina. E agora, no segundo ponto. Primeiro, Deus diz que Ele conhece a sua igreja. E no segundo ponto, Ele exige ser colocado em primeiro lugar. Ele reconhece os pontos fortes da igreja de Éfeso. Ele reconhece o valor que eles têm pela doutrina. Lindo. Mas existia um problema. Eles tinham colocado essa luta pela doutrina em primeiro lugar na vida deles. E Deus não troca e não se permite ser colocado em segundo lugar por absolutamente nada. Nem pelo aquilo que a gente chama de evangelização, nem pelo aquilo que a gente chama de doutrina, ou que a gente chama de trabalho, ou que a gente chama de família. Deus não admite ser colocado em segundo lugar. E por mais que ele reconhecesse que a igreja de Éfeso guardava a sã doutrina, ele disse, mas existe uma coisa a ser dita contra vocês. Vocês abandonaram o primeiro amor. E esse é um pecado muito grave. Porque em 1 Coríntios 13, Paulo diz que qualquer coisa que você faça, por mais bonita que seja, que não esteja baseada em Cristo e no amor de Deus, ela não tem valor nenhum. Então não importa se nós guardamos a doutrina, mas se nós não tivermos amor, não serve de absolutamente nada. Se Deus não estiver em primeiro lugar na nossa vida, não adianta de nada. Deus está dizendo para a igreja de Éfeso o seguinte, vocês largaram o ponto crucial da vida cristã. Ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. E nós, muitas vezes, trocamos a graça e o amor de Deus pelas doutrinas que nós dizemos que são doutrinas, pelo ativismo na igreja. O que interessa é fazer, é conhecer a história da nossa denominação, linda a história. É conhecer os pontos centrais do catecismo de Westminster, maravilhoso. É fazermos, estarmos, gastar tempo. Não que essas coisas sejam ruins, mas elas não são um ponto central da nossa vida. Mas o problema é que nós tornamos ela o ponto central da nossa vida.
Se nós tirarmos o ativismo que nós temos na nossa igreja, não vai sobrar nenhum ponto sequer da nossa vida cristã. Se hoje você abre mão do que você faz na igreja, não vai sobrar nada de cristão para você dizer que é. Esse é o grande problema. Isso revela que nós transformamos o ativismo na nossa igreja no nosso Deus. E ele tomou o lugar de Deus nas nossas vidas. Isso é uma consequência do fato de que nós não nos relacionamos mais com o Eterno. Se nós transformamos o nosso ativismo em Deus, quer dizer que Deus já está muito distante da nossa vida. Nós não gastamos mais tempo lendo a Escritura Sagrada. E quando eu digo lendo, não é pegando o versículo do dia do aplicativo, lendo e batendo a sua meta e guardando o celular no bolso. Quando eu digo lendo, não é pegando a caixinha de promessa, tirando a sorte do dia. Não é isso. Nós não gastamos mais tempo meditando na Escritura Sagrada. Lendo, não importa se sejam 20 capítulos ou um versículo. Nós não meditamos mais nela. Nós não lemos. Nós não pegamos aquilo que está escrito ali e avaliamos a nossa vida. Aonde isso aqui pode caber no meu coração? O que eu preciso melhorar? Aonde eu preciso melhorar? Como agradar mais a Deus? Nós não fazemos mais isso. Existem outros que pegam a Bíblia e usam como um livro comum, abre e parece uma corrida. Conheço pessoas que a alegria dela é chegar ao final do ano e dizer, eu li a Bíblia 7 vezes. E não é exagero, eu conheço pessoas que falam isso. Um amigo meu me falou uma vez, nas minhas férias, eu li a Bíblia 4 vezes, cada uma numa versão diferente. Perdeu tempo, irmão. Ganhava mais dormindo. Olha a grossura disso aqui, meu irmão. Ler 4 vezes em 30 dias, jogou o tempo fora. Deus nos chama a meditar na Escritura, a aprender dela, viver dela, ser transformado por ela. Deus nos chama a orar, a falar com Ele, a abrir o nosso coração. E há quanto tempo nós não abrimos mais o nosso coração a Deus? Não falamos mais o que nos incomoda. Não falamos mais quais são os nossos anseios. A nossa oração virou um mantra. A gente repete a mesma oração todos os dias. Se eu pedir agora para você fazer, você faz sem perceber nenhuma palavra. De tão automática que ela ficou. Nós não gastamos mais tempo falando com Deus. E é por isso, muitas vezes, que nós, às vezes, dizemos com Deus, mas Senhor, porque eu não conheço a paz que excede todo o entendimento? Porque você não conhece o Senhor da paz que excede todo o entendimento? Porque quando nós falamos com Deus e abrimos o nosso coração e oramos, nós alcançamos essa paz. Já que a gente falou de doutrina, né? João Calvino, nas Institutas, diz que há maravilhosos preceitos na prática da oração. Quando nós oramos, nós paramos a nossa agenda corrida e colocamos diante de Deus as nossas prioridades. Porque quem fala com Deus não ousa falar qualquer coisa. Fala quais são as suas prioridades. Então, o primeiro ponto, quando eu oro, eu entendo quais são as minhas prioridades. Segundo ponto, quando eu oro, eu rasgo o meu coração, eu abro o meu coração, eu falo o que me inquieto. E terceiro ponto, eu não faço isso a qualquer pessoa, senão ao próprio Cristo. E é por isso que ainda que eu não seja respondido, eu levanto com o coração cheio de paz. Mas nós não fazemos mais isso. E consequentemente, nós não estamos mais sensíveis ao que o nosso próximo passa. Nós deixamos de amar a Deus sobre todas as coisas e deixamos de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Nós deixamos de evangelizar. Nós deixamos aquele ardor para trás,
Aquela graça que te resgatou, que te transformou, que tirou da miséria, que transforma e te dá esperança, você não tem mais ânimo de dizer sobre ela. E pessoas hoje sofrem sem conhecer o Evangelho, e você sabe quem é, e você simplesmente pouco se importa. Porque antes nós perdemos o fervor de ter uma vida de relacionamento com Deus. Nós reduzimos a nossa vida de amar o outro a: e aí, irmão, tudo bem? A outro responde: tudo bem. E aí você está livre. Se ele falou que está tudo bem, eu não tenho mais responsabilidade nenhuma. Antes, ele que falasse que estava mal. Às vezes falam tudo bem, tremendo, quase se estribuchando, de vontade de chorar. Ela falou que está tudo bem, né, João Pedro? Pô, ninguém mandou falar. Falar se estava mal. Eu percebi, mas ele que pedisse socorro. Às vezes, nós reduzimos ao nosso amor ao próximo, dando ofertas, ajudando instituições, dando cesta básica, e achamos que está amando o próximo. Mal sabe a gente que um monte de político tem ONGs que ajudam o próximo só para lavar dinheiro. Nós deixamos de amar o próximo, porque nós deixamos, em primeiro lugar, de amar a Deus. E no terceiro ponto, licença. Deus exige à igreja de Éfeso que ela mude. Deus fala o seguinte, Jesus fala o seguinte para eles: maravilhoso, vocês odeiam os nicolaítas. Existem duas vertentes para esses nicolaítas. Alguns acham que são cristãos em Éfeso, que continuaram nos banquetes, nas orgias, para terem negócios de trabalho. Alguns acham que os nicolaítas são esses falsos apóstolos, esses falsos mestres, mas, sendo um ou outro, são pessoas que não agradavam a Deus. E Jesus fala: legal, eu reconheço que isso é bom, mas vocês precisam mudar. Lembrem-se do lugar aonde caíram. Jesus está dizendo o seguinte: é maravilhoso o que vocês fizeram, mas eu tenho uma coisa para dizer com vocês. Vocês caíram e ficaram parados no caminho. Esse cair que Jesus está dizendo é alguém que caiu e está parado há muito tempo. Então Jesus está dizendo o seguinte: olha para trás e perceba que vocês estão caídos no chão. E arrependam-se. E levantem-se. E esse arrependam-se é o verbo auristo, é algo definitivo. Jesus fala: arrependa-se de uma vez por todas. Abandone essa prática. Levantem-se. Mudem de vida. E vem uma ameaça. Jesus diz: se vocês não fizerem isso, eu vou arrancar o candelabro do seu devido lugar. É exatamente isso que Jesus está dizendo. Se vocês não se arrependerem do seu mau caminho e acharem que a igreja de Éfeso é a revelação de Deus por ela mesma, eu simplesmente vou destruir a igreja de Éfeso. Jesus aqui não está falando de salvação, de escatologia, de graça. Ele está falando de igreja local. Se vocês acham que essa igreja local, por ela mesma, é a revelação de Deus, eu vou fazer o seguinte: eu vou acabar com ela. Não vai sobrar nada. E aí vocês vão ver se ela é tão boa assim. É exatamente o que Jesus está dizendo. E ele fala no final: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvido para entender, quem ouviu isso que eu estou dizendo e compreende, tem a obrigação de mudar. Não existe escolha, não existe mais uma semana, mais um dia, mais 3 horas. Você ouviu, você entendeu, Éfeso. A partir de agora, vocês estão obrigados a mudar. E quem mudar é o vencedor. E esse vencedor, que ele diz, é aquele que luta contra o pecado, que luta contra o diabo e que vence, e que tem a sua esperança, a sua segurança no céu, num reino que ninguém pode tomar. Quem nós somos hoje? Como anda a nossa fé?
Como anda a nossa vida cristã? Vamos parar um pouquinho, parar a nossa agenda, desacelerar a nossa cabeça, olhar para a nossa vida cristã. Quem nós somos? Quando acabou o culto, domingo passado, e quando começou o culto, domingo hoje, quem você foi nesse tempo? O que a fé em Cristo revelou na sua vida? O que ela mudou no seu caráter? O que ela mudou na forma de você falar com o outro? O quanto você se alegrou nessa semana em saber que você foi escolhido, mudado, transformado, eleito pelo próprio Cristo Jesus? O quanto isso motiva o seu dia? Quantas vezes na sua semana você parou pelo menos para pensar nisso? Olhem para onde vocês caíram. Olhem. Você não consegue ver aonde você caiu? Já tem tanto tempo que você está caído pelo caminho que você não consegue identificar. O Espírito Santo clareia o seu coração. Ele te mostra onde você caiu. E mais, ele te levanta de onde você caiu. Porque essa mensagem não é uma mensagem do fim. Ela é uma mensagem de recomeço. Jesus não estava condenando a igreja de Éfeso. Jesus não está nos condenando. Ele está dizendo o seguinte, se existe alguma coisa tão grande na nossa vida que tomou maior proporção do que Cristo, ela precisa ser tirada. Não importa o que seja, não importa se você acha a coisa mais valiosa do mundo, não importa se você, mas Jesus, eu preciso só de mais 2 meses, não interessa. O que tem na sua vida de mais importante do que o próprio Jesus? Jesus diz, tire do primeiro lugar. Porque se você, por bem, não tirar do primeiro lugar, o que vai acontecer? Jesus vai tirar ela do primeiro lugar. Falamos de doutrina. Na doutrina reformada fala sobre a doutrina da perseverança dos santos. O Espírito Santo persevera por nós, nos trazendo a realidade dos nossos pecados, mostrando quanto nós somos limitados e nos fazendo mudar de vida. É aí que entra a doutrina da perseverança dos santos. Se existe alguma coisa na sua vida que toma o primeiro lugar, que não seja Deus, e você não tira, Ele vai tirar. E mostrar o quanto nós somos limitados e o quanto Ele é suficiente. E essa é a nossa segurança. Porque quando colocamos Deus em primeiro lugar, nós entendemos que a doutrina é uma consequência da vida que nós temos diante do próprio Cristo. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nós entendemos que o apego que nós temos à nossa igreja local, às doutrinas de fé, à história da nossa denominação, é uma consequência do amor de Cristo, colocado nos nossos corações, a ponto de dia a dia nos fazer nos aproximar dele cada vez mais, a ponto de dia a dia nos fazer proclamar essa verdade àqueles que sofrem. E não importa o quanto a luta ao redor esteja enorme pela causa de Cristo, nós nunca devemos abandonar o primeiro amor. Jesus não precisa da sua defesa. Jesus não precisa muito menos da minha defesa. Quem sou eu para defender Jesus? Defender de quê? Do mundo? O que o mundo pode fazer para ferir e abalar Jesus? O quê? Nada. A mídia pode escorraçar a doutrina cristã? Pode, vai lá. Gasta tempo. Vai ferir Jesus aonde? Em absolutamente nada. Ele vai continuar sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor. Roma perseguia a igreja. Éfeso lutava contra os falsos apóstolos. Roma caiu. Esses falsos apóstolos morreram. Ninguém sabe nem quem é o nome desses homens. E Cristo continua vivo para sempre. E é dele que você está ouvindo aqui hoje.
Ele não precisa da sua defesa. Ele exige que você entregue a sua vida, o seu coração e o ame acima de todas as coisas. Porque Ele é a nossa segurança. E nele nós somos vitoriosos. O mundo ataca a igreja, ataca. O mundo tenta macular a fé, tenta. Existem homens na mídia que são completamente inúteis e fazem um desserviço. Existem, mas a minha segurança não está nisso, a sua não está nisso. A minha segurança está no fato de que todos os dias eu continuo caminhando pela estrada estreita e eu sei que o final dela vai levar aos portões celestiais, onde eu vou me encontrar com o próprio Rei da Glória. Simon Kistemaker diz que 10 anos depois da carta à igreja de Éfeso, Inácio escreve uma carta à igreja de Éfeso, elogiando a perseverança daquela igreja na fé, no amor e na doutrina. Ou seja, essa carta surtiu efeito. A igreja de Éfeso voltou ao primeiro amor. E às vezes é difícil lutar contra essa dureza que o mundo traz para a gente. É difícil. São muitas notícias ruins, muito crime, muito desemprego, muita morte, é muita injustiça, e o nosso coração cada dia se endurece cada vez mais para não sofrer com tanta notícia ruim. E para nos livrarmos dessa dor que o mundo nos proporciona, nós nos apegamos a algo palpável e deixamos o primeiro amor. Mas Jesus, de igual forma, andou nesse mundo mau. O mundo é mau desde que o mundo é mundo. Jesus andou nele. Pedro, que dizia que era o brabo, o melhor, que ia até o final, negou Jesus 3 vezes. Judas, que andava todos os dias com Jesus, vendeu ele por poucas moedas de prata e entregou com um beijo no rosto. Uma manifestação de um carinho o levou à morte. O povo a qual Jesus pregava disse: crucifica-o. O povo que Jesus queria que fosse alcançado pela graça e pela misericórdia dizia: se você é quem você dizer, sai daí. Se salva. Jesus tinha todos os motivos para abandonar o primeiro amor. Ele tinha todos os motivos para falar: Deus Pai, olha que lugar miserável que o Senhor me colocou. Eu vou descer da cruz e eu vou matar todo mundo. Ninguém ia condenar ele. Mas Jesus na cruz fez 2 coisas. Diz: Deus meu, por que me desamparaste? No lugar de Jesus abandonar sua relação com Deus em meio à dor que o próprio Pai proporciona a ele, ele recorre a quem? Ao próprio Pai. Ele não abandonou Deus, ele não abandonou o Pai, nem no momento de dor mais profunda. E ele não deixa de amar o próximo, porque aquele próximo que queria e se alegrava vê-lo se contorcendo de dor, ele vira para ele e diz: Senhor, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse Jesus, que leva a sua missão até o fim, que não abre mão da sua relação com o Pai e que não abre mão da misericórdia, do amor ao próximo, é o mesmo que transformou os nossos corações e que nos inunda com essa certeza, com essa força, com essa convicção de sabermos que não importa as justificativas que criamos, Deus vai continuar sendo o ponto central da minha vida e nada será moldado senão pela minha relação com o próprio Cristo. E nenhuma relação minha com o próximo será moldada senão pela relação do próprio Jesus com o próximo. Se você acha que não consegue se levantar, Jesus te levanta. Não existe argumentos filosóficos, matemáticos, racionais para eu te dizer. 3 passos para levantar do caminho. Jesus é quem te levanta do caminho. Jesus é quem te leva ao primeiro amor.
Jesus é quem restaura a sua relação com o Pai. Jesus é quem tira a raiva, o ódio que existe no seu coração e faz ser substituída pela misericórdia brotada, plantada pelo próprio amor de Cristo Jesus. Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus, nós temos muitos pontos positivos na nossa caminhada cristã. O Senhor não nos diz para abrirmos mão da doutrina, do amor à nossa denominação, do amor à igreja local. Não. Mas tudo isso deve ser moldado pela nossa relação que temos com o Senhor. Meu Pai, se cada um de nós caímos no meio do caminho, nos mostre, nos levante, tire a poeira da nossa roupa, sara as nossas feridas, Pai, e nos mostra que não existe nenhuma suficiência, nenhuma alegria, nenhuma certeza que não venha do Senhor. Que nós voltemos ao primeiro amor, Pai. Que nós voltemos a ter vontade de falar contigo, a ter vontade de conhecermos a sua palavra, a sua vontade, o seu querer. Que voltamos, Pai, a ter amor por aquele que sofre, que voltamos a ter misericórdia daqueles que precisam da misericórdia do Senhor. Que hoje o Senhor restaure a nossa relação, e se o fio foi cortado, que ele seja restaurado pelo sangue do próprio Senhor Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Nos levanta, Pai. Nos tire da cegueira espiritual. Nos traga de volta para a luz. E que em Ti encontremos a verdadeira alegria. Amém. Igreja Presbiteriana do Brasil, há 160 anos, abençoando a nação brasileira.